Vamos ler, irmãos, com a ajuda e misericórdia de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o último parágrafo, do verso 36 em diante. Lucas 7, verso 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Jesus. Os irmãos viram aqui, irmãos, este parágrafo da palavra de Deus, que mostra, irmãos, que a humildade e o reconhecimento daquilo que o Senhor é poderoso para operar, irmãos, tem valor. E bem-aventurado aquele que Deus abre a mente para compreender, irmãos, que a humildade vai adiante da honra. Porque os irmãos viram aqui que este fariseu convidou o Senhor para que comesse com ele. Isto era, irmãos, a maioria deles não tinha um interesse puro, não tinha, irmãos, a pureza até em convidar o Senhor. Em outros acontecimentos nós vemos isto aí. Mas esse fariseu, que pertencia, irmãos, a uma seita do judaísmo, como Paulo mesmo disse, a mais severa seita do farisaísmo, dos judeus, que eram os fariseus. Convidou o Senhor, e muitos deles convidavam o Senhor, mas com má intenção, não era com a intenção pura. E este era mais um, irmãos,
e não reconhecia no mestre a divindade, não reconhecia nele o Cristo, que era a unção, como nós acabamos de cantar. Os irmãos viram que é chamado o hino 1, que na primeira estrofe que cantamos, o Senhor revela a sua santa palavra sobre esta unção. E eles não reconheciam esta unção no mestre, mas testavam, irmãos, sempre com intuito acusatório. Os irmãos viram o que aconteceu, depois vamos chegar lá, irmãos. E quando esta mulher pecadora, que era habitante da cidade, sabendo que o Senhor estava à mesa na casa do fariseu, irmãos, reconhecendo a sua miséria, levou ali alguma coisa que era de valor para derramar sobre o Filho de Deus, reconhecendo a divindade. Ele, como judeu, como fariseu, conhecedor da Escritura, porque na escola de Gamaliel, irmãos, era ensinada, especialmente para os fariseus, o conhecimento da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, especialmente em Moisés. Mas chegando ali, irmãos, esta mulher, irmãos, estando por detrás dos pés do Senhor, irmãos, entendam o que está escrito na palavra, por detrás dos pés do Senhor, chorando, começou-lhe a regar os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e derramava este perfume. Este unguento era um perfume. Uma parte da palavra fala de um vaso de alabastro. E quando, irmãos, o fariseu viu isto que esta mulher fazia, aquele que tinha convidado o Senhor, falava consigo, quer dizer, na sua mente, ele falava, podia até não falar verbalmente, mas examinava a mente, irmão, falava com a mente, e o Senhor conhece a mente de cada um de nós. Isto, irmãos, é pura fé, porque se eu reconhecer que o Criador eterno, que estava com uma unção sobre o Filho de Deus, Jesus, irmãos, tinha conhecimento pleno do pensamento, o Senhor também conhece os nossos pensamentos e de que maneira estamos aqui dentro nesta tarde. Porque, irmãos, quantos estão aqui com extrema necessidade, outros estão aqui pedindo a Deus uma resposta da sua condição. E nós que vivemos a graça de Deus, estamos sempre esperando que a palavra responda à nossa necessidade. E Deus é poderoso quando somos puros em responder à nossa necessidade. Então os irmãos viram, irmãos, que ela, irmãos, com essa atitude, fazia, irmão, derramava aquele unguento, aquele perfume. E o fariseu, irmãos, que tinha sempre o juízo na sua mente, irmãos, e a desconfiança, ele que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Já tinha nele o julgamento. Não precisou ele falar, ele falava consigo, ele mesmo, falava com ele mesmo. E Jesus, que conhecia o pensamento, respondeu, dizendo, Simão, a esse fariseu, uma coisa eu tenho a te falar. Quer dizer, você está pensando, mas eu estou lendo o que está escrito na tua mente. Irmãos, é com esse intuito que nós temos que entrar aqui dentro e saber que o nosso Deus está presente, estamos cultuando a Deus, irmãos, e Ele conhece o pensamento de cada um. Não nos enganemos, irmão, muitos vêm aqui para testar, bem-aventurado aquele que vem aqui para receber a palavra de Deus. Isto é fundamento, irmãos, porque toda vez que o Senhor prepara, que nós vimos aqui, não para testar, irmão, ou para um outro espírito, irmão, até para condenar. E os irmãos não se enganem, aqueles que entram podem entrar aqui até para condenar, ou pegar algum defeito até num pregador. Mas, irmão, aquele que é puro, tudo é puro. Aquele que é puro, o Senhor opera. E nós vimos sempre Deus operar na palavra, através da palavra, nos homens simples, naqueles que vêm aqui buscar com intenção pura, porque para o puro tudo é puro. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vimos, irmãos, que ele falou, se ele fosse profeta, bem ele saberia quem é que está tocando nele. Jesus respondeu e disse,
quando falou para ele: Simão, tem uma coisa a te dizer. Fala, mestre, dize, mestre. Um certo credor, aí veio uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores, quer dizer, um era o judeu, outro era o gentil. Tinha 2 devedores. Porque, irmão, a grande verdade, ele como judeu, ele tinha a palavra. E o Senhor tinha vindo, e eles rejeitaram o Senhor, e o Senhor se voltou a nós, gentios. Ele como judeu, irmão, tinha a lei, e obrigatoriamente ele recebia a lei, e até por força e por violência. Que o Senhor pôs na boca do profeta Zacarias: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E bem-aventurado aquele que está aqui, não por medo, porque ama a Deus e tem prazer na obediência da palavra. Prestemos bem atenção nisto. Então, irmão, ele citou, tinha 2 devedores, um devia 50, eu devia 500. E o Senhor, irmão, falou, eles não tinham como pagar, porque, irmão, a dívida nossa, que foi feita no Éden, não havia nada que pudesse pagar e reconciliar-nos para com Deus. E nós sabemos que, como disse Jesus, não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual o amará mais? Quem devia só 50 ou quem devia 500? Este é um momento, irmãos, que nós temos que meditar. Porque se eu tenho uma dívida, irmãos, e a dívida é impagável, mas eu devo 500, o outro deve 50, quem deve 50 por razão mínima, irmãos, ele vai pagar muito mais fácil. É muito mais fácil pagar, como está escrito na palavra. Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. Pelo menos para julgar, você julgou certo agora. Você não estava julgando certo, mas agora você falou certo. Não tem onde escapar. Você julgou certo. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher, Simão? Eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés, porque era um costume. Os irmãos sabem que ali, irmão, dificuldade. Não é como hoje que nós temos facilidade de água. Israel tinha dificuldade para tudo isso. E também usavam alparcas que empoeirava e sujava. Você não deu água para me lavar o pé, mas essa está lavando o meu pé com as suas lágrimas, reconhecendo a sua miserabilidade. E ela está enxugando os pés com os seus próprios cabelos. Você não me beijou, você não me deu ósculo, Simão. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Se humilha até o pó da terra, reconhecendo a sua miséria. Bem-aventurado aquele que está aqui nesta tarde, hoje está ouvindo a palavra, que diante de Deus é humilde de espírito, reconhece a sua miserável condição. Porque Paulo, depois que encontrou com o Senhor, e aquele que encontrou com o Senhor, que disse Paulo: miserável homem sou eu, quem me livrará do corpo desta morte? E assim, irmãos, é a nossa condição. Aquele que alcança o Senhor e vê a misericórdia que Ele teve de nós, e hoje somos chamados filhos de Deus. Irmãos, prestemos bem atenção nisto. Há reconhecimento. E a pessoa busca o Senhor, não busca o Senhor para fazer barganha com Ele, busca para pedir sempre misericórdia e a conservação na graça do Filho de Deus. Nós não vimos aqui para fazer barganha e troca com Deus. Se Deus me fizer isso, eu faço isso para Ele. Não, meu irmão, Deus não deve nada para nenhum de nós. Nós devemos a Ele a paz de espírito que Ele faz e derrama nesta tarde aqui na congregação. Porque, irmãos, só de saber que o Senhor nos ama e saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, não precisa ninguém de nós mandar, a Irmandade dá glória a Deus, de dentro de nós saia louvor a Deus. Graças te dou, Senhor, porque vejo o meu nome escrito no livro da vida. Por isso os irmãos estão vendo, irmão, que disse Jesus: você não ungiu a minha cabeça com um óleo, mas esta unge os meus pés com unguento.
Quer dizer, ela perfuma os meus pés. Os irmãos lembram que em outra parte da palavra, irmão, quando Judas viu, irmão, que foi derramado unguento sobre o Senhor, ele falou, para que esse desperdício? Irmão, e via sempre com outro olhar, via sempre com outros olhos. Mas o Senhor falou para ele, não, você vê com os olhos da maldade que está dentro do teu coração, mas você não conhece o coração dela. Ela derramou unguento preparando para o meu enterramento. E onde for falada esta palavra, vai ser falado o nome dela para a honra dela. Glória ao nome do Senhor. Por isso que, irmãos, que se nós atentarmos para a misericórdia de Deus, não precisa ninguém mandar da glória. De dentro de nós sai o louvor a Deus, lá de dentro. E bem-aventurado é aquele que, irmãos, a sua boca é uma fonte de água limpa. A mesma boca que fala glória ao Senhor, não fala outras coisas. Então os irmãos veem, irmãos, o Senhor falou, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Porque aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Por isso que os irmãos veem, irmãos, este é um ponto de palavra que nós temos que meditar muito. Às vezes tem alguém, irmão, que por um descuido cai num erro. E depois o Senhor tem misericórdia, chora aos pés do Senhor. Cai num erro, mas chora aos pés do Senhor e percebe que alcança perdão. Não dá trabalho na igreja. E às vezes um que bate no peito, achando-se justo, irmão, dá trabalho até na igreja. Por isso que, irmão, notemos bem que a misericórdia de Deus triunfa no juízo. E bem-aventurado é aquele que o Senhor tem misericórdia, que é muito mais grato a Deus do que aquele que se bate no peito achando que é justo. Vocês estão entendendo isso aí? Os irmãos estão compreendendo isso? Então, irmãos, se Deus nos dá a graça de realmente andar na justiça, andar na pureza, andar na santidade, louvado seja Deus. Não é mérito nosso, é misericórdia de Deus. Por isso, irmão, que a palavra de Deus nos ensina que quando nós agradecemos a Deus, até no testemunho, agradeço a Deus. Porque muitos agradecem a Deus dizendo, sou fiel até o fim. Agradece analisando obras. Irmãos, nós temos que testemunhar e agradecer a Deus. Senhor, te agradeço. Se eu for fiel na fé até o fim, vou herdar a vida eterna. Porque a fé é que nos faz trazer as obras de fidelidade com Deus. Por isso que temos que pedir a Deus, irmãos queridos, servos e servas de Deus, que o Senhor nesta tarde aumente a nossa fé. Se o Senhor aumentar a nossa fé, virão as obras, irmão, que agrada a Deus. E a misericórdia de Deus será reconhecida por todos nós. Os irmãos viram depois, irmão, que o Senhor disse a ela, os seus pecados são perdoados. E que estavam à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? Porque ele conhece aquele que reconhece a sua miséria. Ela, reconhecendo que era uma pecadora, trouxe perfume aos pés do Senhor. Nós, irmãos queridos, reconhecendo a miséria que estava sobre nós, e o Senhor, pelo chamamento divino, nos trouxe a graça do seu Filho Jesus, temos que ser mais gratos a Deus. Entenderam, queridos? Mais grato ao Senhor, reconhecer, irmão, e achar, a quem entrou aqui achando que o Senhor deve alguma coisa, hoje a resposta para ti e para mim é esta: o Senhor não nos deve nada. Nós devemos a Deus a misericórdia que Ele teve de nós, do nosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, ainda hoje, na nossa reunião, ainda falamos que, irmãos, Deus tirou de nós o medo. Que medo? Que quando a gente era criança, muitas mostravam o inferno. O Senhor nos mostra o céu. Os irmãos não precisam ter medo do inferno, nós não vamos para lá. Agora nós temos que louvar a Deus que nós vamos para o céu.
Está entendendo, queridos? Então, irmão, a palavra de Deus fala, na caridade não há medo. Aquele que tem medo não é perfeito em caridade. Mas, irmãos, o Senhor, irmãos, alguém que entrou com medo hoje pode sair sem medo. Teu nome está no livro da vida. Deus seja louvado, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao teu santo nome. Aleluia. Altíssimo Deus, glorioso Pai que está no céu, na honra e mérito de Jesus Cristo, teu santo Filho, ajoelhados estamos aos teus santos pés, Senhor, onde estamos adorando a beleza da tua santidade. Te rendemos graças, Senhor, por tua bondade, pela tua grande misericórdia, pelos teus grandes favores, Senhor, e conforme te mandaram na tua palavra nesta tarde, tem-nos sustentado como forte e poderosa até aqui, e cremos que tu nos levará até o final da nossa vida, e entraremos no reino da tua glória. Graças te damos, Senhor, pela luz deste dia, que nos tem dado a graça de ver e preparar esta santa e feliz oportunidade de estarmos dentro da tua casa, Senhor, nesse lugar tão santo, tão puro, chamado casa de oração, onde a nossa alma sente o refrigério da tua parte, e glória ao teu nome. Graças te damos por este santo culto, Senhor, pela força que desse ao teu servo na presidência, pela guia, pela revelação, pelos hinos, Senhor, aleluia, cantados, louvando o teu santo nome, pela oração dada ao teu servo, que esta subiu ao céu, Senhor, aleluia, e cremos que todas as nossas necessidades foram apresentadas na palma das tuas mãos. Graças te damos, Senhor, pelo conselho que tem dado, Senhor, na boca do nosso caro irmão Bibinho, aleluia, sobre esta coleta especial para a obra da piedade, aleluia, a nível Brasil. Prepara o nosso coração, Senhor, aleluia, para contribuir nas santas coletas, Senhor. Glória ao teu nome, e sabemos que nós, te servindo com alegria, tu nos recompensará. Pai eterno, graças te damos maiormente pela revelação da tua santa e poderosa e rica palavra. Glória ao teu nome, ter nos ensinado a humildade, aleluia, agradar, Senhor, a ti na tua presença. É uma oração de agradecimento, mas nós vamos te rogar, Senhor, para este público aqui presente e para aqueles que estão online, Senhor, assistindo este santo culto. Revista-nos, Senhor, de humildade. Glória ao teu nome, e que possamos ser mais gratos a ti, Senhor, até o resto da nossa vida, pelo sacrifício de teu Filho amado Jesus Cristo na cruz. Damos graças por tudo. Nosso caro irmão Davi na presidência, abençoa o teu servo, dá-lhe saúde, junto aos demais também, Senhor. Nos guarda de regresso a nossos lares, nos guarda de todo mal, de todo perigo, e não deixa nós pecar na tua presença. E pedimos essas bênçãos e já te agradecemos, na honra e mérito de Jesus Cristo, Filho do teu amor, bendito eternamente. Amém. Glória, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Vamos cantar, irmão, o hino 125, 125.
a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seus santos conselhos, a virtude da sua palavra e a caridade fraternal permaneça em nossos corações.